Vamos cantar um outro? Canta o que eu vou levantar. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas e depois nós vamos ler essa escritura. 220. Companheiro divino, né? Sempre está conosco. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar, veio dissipar-se toda sombra. Já tenho a luz bendita do amor. Fica cedo mais tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima. Em ela o tentador vai chegar. Não
Este o coração para pousar, faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Só Mateus capítulo 24, verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O profeta nos diz que Jesus falou de 6 selos, mas a ele também não foi permitido tocar no 7º selo. O seu ministério ali era o ministério do Alfa, né? Ele é o Alfa e o Ômega. Não era o tempo. No 7º selo, o irmão Brana disse que o 7º selo, que é um mistério, um segredo, estava escondido desde antes da fundação do mundo. O 7º selo é algo eterno. Não existiria uma noiva se não houvesse o 7º selo. Não existiria. Não se forma uma noiva com 6 selos. Nós vemos que depois da partida do irmão Brana, não se falou mais em selos, porque o irmão Brana disse que Deus disse para ele para não dizer a ninguém, né? Ele manteve silêncio. O 7º selo se abre de 3 maneiras diferentes. E o irmão Brana, no 7º selo, ele disse: vocês lembram da mensagem que foi pregada? Aí ele diz humildade, né? Deus em simplicidade. Ele disse no 6º selo 371, ele disse: durante toda essa semana o mistério está se desenrolando. E eu estava esperando que alguém se levantasse e dissesse: eu o vejo. Mas ninguém. Não estavam vendo por quê? Porque como Israel foi cegado para que os gentios pudessem entrar, também a igreja foi cegada. A igreja americana foi cegada. Desde a casa do irmão Brana, todos foram cegados com respeito ao 7º selo. O 7º selo está em Gênesis, diz o profeta. Nós vemos o 7º selo lá na pirâmide de Enoque. Vemos esse 7º selo hoje aqui. Claro que para nós ele está aberto, ele está revelado. Por quê? O irmão Brana disse que essa revelação é somente para a noiva. Não é para a virginécia essa revelação. Não se forma uma noiva com 6 selos. Paulo não pôde formar ela. E ele ainda estava temendo que ela fosse enganada. E aquilo que ele temeu, como disse Jó, o que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Então o que ele temeu aconteceu no 3º século, onde a igreja mergulhou na escuridão. Aí ressurgiu com batismo trino, adoração de ídolos, e Deus começa com os pés em Lutero, nas coxas com Wesley, vem com os pentecostais com as línguas, mas depois vem a cabeça, e a cabeça é o 7º selo. Porque o 7º selo, que quando ele desce, ele não se materializa no 1º selo. Não, ele não se materializa no 4º, nem no 5º, nem no 6º. Ele se materializa quando ele desce. Em Apocalipse 10, ele se materializa no 7º selo. O irmão Branda disse que era o anjo mais sobressalente, porque quando eles passaram, eles me levaram ali para dentro daquela pirâmide. Ele disse que aquele anjo era sobressalente, diferente de todos. E ele estava no topo, era o 7º.
E ele tinha seu corpo humano aqui na terra. Por isso que quando o sétimo anjo desce, ele tem um corpo na terra. E ele se encarna naquele corpo. Então, quando Cristo desce, ele se materializa no seu sétimo anjo, e nos traz a revelação de todos os seus. Há muitas pessoas que dizem que tem a revelação do sétimo selo. Se tem a revelação do sétimo selo, tem a revelação da visão da tenda, tem a revelação da terceira puxada. Se tem a revelação do sétimo selo, tem a revelação do novo nome. Aonde você conhece 7 trovões, onde você ouviu falar de 7 trovões sem novo nome, quando ele deixou bem claro, mas isso ele deixou claro para a esposa. BRANHN é perfeito, perfeição. No nome de Paulo não tinha perfeição, porque Hebreus 11:40, sem nós eles não são aperfeiçoados. De repente, a igreja do dia de Paulo pensava isso, mas não era do seu tempo ainda. A perfeição viria desse tempo, porque Deus é perfeito em 7, ele vem no 7. Nós agora completou-se 60 anos da segunda vinda de Cristo para poder revelar o mistério dos 7 selos, que estava escondido desde antes da fundação do mundo. Nós não tínhamos conhecimento. Apareceram os adventistas que escreveram, apareceram os pentecostais que falaram sobre ele, mas ninguém trouxe uma revelação que encaixou com a Escritura. Irmão Branda não duvidou que o anjo apareceu para Joseph Smith. Ele disse só que a mensagem não enquadrou com a Escritura. Se apareceu o anjo, apareceu, mas a mensagem tem que enquadrar com a Escritura. A mensagem que esse homem traz tem que enquadrar com a Escritura. A mensagem que o irmão Souto trouxe não enquadrou com a Escritura do dia. Com Apocalipse 10, 8-11. A mensagem que Thomas trouxe na Índia também não encaixou. O profeta disse que tem que encaixar a Escritura com a Escritura. Mas nesse tempo, Apocalipse 10, 8-11, João come o livrinho e profetiza outra vez. Agora, quando ele profetiza outra vez, é que a mensagem encaixou. Porque ele profetiza a mesma mensagem que Branham tinha revelado em 63. É a mesma. Não tem nada novo. É a mesma mensagem. É a mesma mensagem. É o mesmo sabor. Só que a igreja americana não provou. Ela disse, ele não revelou o sétimo selo. Mas, quando você vai em Apocalipse, você vê que Deus mostrou essas coisas a João. A ninguém mais ele mostrou. João está representando a esposa. Então, João tinha que ter um entendimento dessas coisas hoje, que vem a encaixar com a Escritura. Não me importa se as pessoas não entendem. É para a noiva entender. É para ela, o mistério é dela. O marido é dela. Esse mistério é o seu esposo, é dela. Ela entra no quarto, é com ele, não é com eles. Ele não entra com elas, ele entra no quarto, é com ela. Ele se descobre para ela. Ela se descobre para ele. Então a gente vê a importância desse sétimo selo. Cristo, revelado, desde antes da fundação do mundo. E vem ele em sombras, e quando chega aqui, era um ministério de Jesus, mas não para aquele dia. Aquele dia ele era redentor. A Páscoa estava chegando. Mas hoje nós temos uma Páscoa com ômega. Hoje nós temos uma Páscoa com Deus em carne. Por isso em Hebreus 10, verso 5, São Paulo diz que ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisesse, antes corpo me formasse. Ele precisava de um corpo.
Ele tinha que trazer isso aqui. A missão dele não era cunho divina. Cunho divina era só para chamar atenção. Foi aonde o Oswald tropeçou. Achou que era mais um pregador de cura divina. Mesmo que ele disse que Jesus andou no nosso meio, um homem chamado William Branham, mas ele não viu Jesus. Ele viu Jesus de cura. Ele não viu Jesus dos selos, dos trovões, do novo nome. Como a igreja na América também não viu. Veja que eles chegaram tão perto. Mas é um perigo quando você chega perto demais. Bem-aventurados que não viram, disse Jesus, mas creram. Deus te abençoe.